Marcelo, lógico que nem tudo são flores, né? Tinha o dia, se é que é assim, o mundo da bola parece que é assim, que o time iria fazer uma apresentação ruim. Tem a impressão que foi hoje, né, Marcelo? Não foi legal. Não, eu creio que mais do que a apresentação foi o resultado, né? O momento a gente lamenta, é um momento de adversidade em função do resultado. Se a gente analisar o jogo, a grosso modo, temos que dar mérito ao Rio Branco pela marcação, né, que fez durante todo o jogo, mas foi um jogo de um time só, né? Um cruzamento na área, nós levamos o gol e durante todo o jogo tentamos fazer o gol e buscar a vitória, um volume muito grande, algumas oportunidades claras, principalmente no segundo tempo, né, 2 cabeçadas, uma do Lincoln, outra a situação do Marcel, e um volume grande. Passamos a jogar mais pelas beiradas do campo, ou pelos lados do campo, com o Gil, com o Geraldo. Incentivamos muito a jogada de fundo e tabelas, mas infelizmente não foi o suficiente. Achei que não aproveitamos um potencial que a gente tem de bola parada, bons cabeceadores e muita falta, muito escanteio. Eu creio que aí uns 15 lançamentos para a área, e esses lançamentos não foram bem feitos. Justamente uma jogada que a gente treina diariamente, que nos primeiros jogos a gente acabou fazendo, é uma solução também, porque se você está envolvendo o adversário e sofre falta, se joga a bola para escanteio, é uma situação também que pode se decidir. Eu acho que não é um momento de desespero, é um momento de cobrarmos mais, de trabalharmos mais e de sabermos que a gente pode viver situações bem diferentes. Marcelo, temos 20 dias de Campeonato Paranaense, 7 partidas, 7 rodadas, a cada um jogo a cada 3 dias. Tem atleta que está sentindo essa maratona? Exemplo, o Jackson, que hoje não teve aquele rendimento na qual ele teve nas últimas 6 rodadas? Olha, é possível. Os times que disputam o Campeonato Brasileiro, eles são prejudicados nesse sentido, né? Que você não tem um tempo hábil de pré-temporada, isso nós já comentamos lá atrás. Então, não é apenas repetir o comentário, porque não serve como desculpa também, absolutamente. E por isso que a gente estava provocando um rodízio com um ou outro jogador que se apresentava mais cansado. Mas hoje não, nós até que corremos bem, nós lutamos muito, houve uma movimentação constante, principalmente no segundo tempo, e o adversário nos marcou bem. Eu acho que a situação do Jackson é que o primeiro tempo estava muito fechado ali pelo lado. Ele é talvez um lateral mais do que um lateral tão ofensivo com drible. Por isso a opção pelo Gil, e o Gil entrou bem, achei que o Gil entrou muito bem, deu mais mobilidade ali com o Rafinha, o Geraldo pela esquerda. Mas nós precisávamos de um gol, e tivemos a oportunidade e não fizemos. E tivemos um gol que imediatamente veio uma informação que o Lincoln não estava impedido, pelo menos na opinião das pessoas que estavam transmitindo o jogo. Então, é um jogo que o adversário, na medida que a gente vai tentando e não consegue o segundo gol, o adversário cresce e acaba resistindo bravamente como eles resistiram. Então, é um momento que a gente precisa de estar tranquilo, lamentar, mas cobrando forte, cobrando bastante, porque a gente pode fazer melhor do que isso. Ô Marcelo, eu gostaria que você comentasse as alterações do Curitiba, principalmente a do Davi, que no nosso entender estava bem no primeiro tempo, e a mudança, o porquê? Da forma que estava o jogo, estava muito fechado. No primeiro tempo, rigorosamente, nós não tivemos tanta chance de gol. Tivemos muito com a bola, esboçávamos a jogada até próximo da área do adversário, mas era feito um lançamento quase sempre de intermediária. E aí o Bonfim, os outros zagueiros acabavam rechaçando essa bola, tiravam a bola. Então, Davi é um meia, o Lincoln jogando pelo meio do campo, ele rende mais, ele tinha às vezes que sair pelo lado. Eu teria Geraldo, teria o Rafinha pela beirada, e talvez, eu até entendo e respeito qualquer questionamento, se fizéssemos o gol, teria sido uma ótima solução. Ô Marcelo, com relação ao lance, a informação que chegou que foi o impedimento mesmo, e teve uma penalidade do nosso entendimento, que foi a favor do Rio Branco também, não foi marcado no começo do jogo.
Mas a pergunta mesmo é a seguinte: você acha que as equipes já estão começando a entender como é que o Curitiba joga e está começando a criar esse tipo de dificuldade? Você acha que esses 2 jogos já é o suficiente para você ter uma noção de que talvez tenha que mudar ou não esse time? Olha, eu vejo todos os jogos aí, vejo uma disposição incrível, extraordinária para se jogar contra o Curitiba. Isso é uma verdade absoluta. Eu tenho visto todos os jogos, vi o jogo hoje, vi o Londrina jogar várias vezes, vi o Arapongas e vi o time do Rio Branco também. Inclusive, os 2 últimos jogos nós assistimos. Então, é uma disposição incrível para jogar com o Curitiba. Não tem nada demais. Eles estão fazendo o papel deles. Há de se mudar, sim. Por isso que nós mudamos a forma de jogar durante o jogo. O Geraldo passou a ser um ala, né, jogando quase como um lateral, mas atacando sempre pelo lado do campo. Botamos um meia como lateral direito, que é o caso do Gil. Botamos apenas o Urso no setor de marcação, saindo com o Tcheco, com o Renan. Então, houve uma mudança, mas não foi o suficiente no jogo de hoje. Tem que se criar, sim, alternativas, né? O Curitiba é muito visado por tudo que fez no ano passado. E até 7 dias atrás, né, estávamos invictos, era um favorito absoluto na opinião de alguns. E isso não pode mudar de uma hora para outra. Apenas a gente precisa fazer com que a bola entre sem tanto sofrimento. Marcelo, o técnico do Rio Branco falou que veio para tentar surpreender o Curitiba. Realmente, o Rio Branco te surpreendeu, principalmente nessa postura defensiva que apresentou hoje aqui? Principalmente na postura defensiva. Nós falhamos no gol do Rio Branco, né? Falhamos no combate do lado do campo e depois no cruzamento tínhamos uma marcação, a defesa postada, 2 zagueiros com um atacante e falhamos, eles fizeram o gol. E não pode se tirar o mérito do adversário por aquilo que fez na marcação, preparo físico durante todo o tempo, correndo, marcando, né, tentando impedir. Esboçou alguns contra-ataques que não deram certo, nós interceptamos. Mas, muito mais, o Curitiba que não teve a competência no jogo de hoje de fazer o segundo gol e aí abrir um espaço maior para fazer terceiro e, quem sabe, ganhar com mais tranquilidade. Esse segundo gol que foi um sofrimento, a gente vai estar conversando muito sobre isso e trabalhando em cima disso também. Essas chances, Marcelo, que o Curitiba perdeu hoje, a torcida muito cobrou o Marcel, né? Que é um atacante, homem de área. Como é que você vê essa cobrança, em especial da torcida, com ele, que tem a função de fazer gols? Olha, a torcida, eu acho que teve um comportamento, o de torcedor normal, que tem todo o direito de manifestar, mas eu vi o torcedor nos aplaudindo o tempo todo, empurrando o time, momentos difíceis, principalmente o torcedor de arquibancada, o tempo todo, e manifestando no final, que é completamente normal e respeitável, porque incentivou durante todo o time, todo o tempo do jogo. E quando o gol não sai, é natural que os atacantes sejam mais cobrados do que os defensores, porque atrás a gente não teve tanto problema, a não ser no momento do gol. No intervalo, o Marcel fez uma colocação, o meu microfone, que estavam faltando jogadas pelas alas, as bolas não estavam chegando para ele. O Marcel está ainda fora de forma ou está faltando jogada para ele? Porque bem ele não está, né, Marcelo? Eu acho que nem todos os jogadores, alguns têm uma disposição física, uma natureza física melhor, e esses retomam o condicionamento físico de uma forma mais natural e mais rápida. E outros têm precisa de um tempo maior. Ele está jogando, às vezes o tiro no segundo tempo, outras vezes o deixo para justamente estar dando força, porque é um jogador que sabe definir, e hoje teve dificuldades, mas nós apostamos muito nele e temos confiança, não só nele, como todos os jogadores. É um momento de cobrança, mas de dar força, de saber que estamos no caminho, dependemos só de nós para sermos campeão do primeiro turno, e a gente vai buscar com toda a gana esse posicionamento. O Marcelo, o jogo lá o empate, né? Até que você falou que o time perdeu a vencibilidade, ainda não perdeu, né? Foram 2 empates nos últimos 2 jogos. Mas o jogo contra o Londrina serviu de lição, segundo você. E todos que estiveram lá em Londrina. Com relação ao jogo de hoje, é mais uma lição, principalmente pela pressão que a torcida acaba exercendo em determinado jogador ou em determinado momento? Olha, são circunstâncias diferentes. Esse jogo de Londrina
nos surpreendeu porque nós fomos bem marcados e o Londrina atacou também. O Londrina estava em cima da gente o primeiro tempo todo. No segundo tempo houve méritos do Curitiba de reagir, de buscar o empate até a vitória. O gol acabou saindo muito tarde e depois do gol ainda tivemos 2 chances. Mas hoje não, hoje foi uma bola no nosso gol. O Vanderlei não pegou na bola, foi uma bola apenas. O tempo todo o Rio Branco defendendo, e defender tem que ter mérito para defender, eles defenderam bem. E nós não soubemos as soluções, né? Ou pelo menos escolher as melhores jogadas para chegar no gol. E quando a tivemos, não concluímos. Por exemplo, uma cabeçada do Lincoln próximo do gol, numa jogada feita pelo Gil, muito bem, uma outra do Pereira que tocou para o Marcel. Essa jogada que, segundo você, foi impedimento, foi uma boa jogada também. E outras jogadas assim mal elaboradas, muito volume, muito em cima do adversário, mas elaboramos mal, procuramos as piores soluções. É corrigível, precisa de se treinar muito, mas serve de alerta também. Normalmente, quando os jogadores pertencem ao clube, no caso, os 3 jogadores que atuaram hoje, o Curitiba permitiu que ele jogasse, queria que você fizesse uma avaliação. Eu acho que esse era o objetivo também, de ver como é que esses jogadores se comportam, né? Denis, o Bonfim e também o Dudu. O que você achou dos 3 jogadores? Pois é uma situação específica, permitimos que eles jogassem. São jovens jogadores, né, que estão ali, são do Curitiba, estão sendo monitorados e têm um futuro pela frente. Jogaram bem. Não foi isso que nos atrapalhou. Quem nos atrapalhou foi nós mesmos, principalmente no setor ofensivo, ou como eu disse, de criar melhores jogadas. Todos os 3 jogaram muito bem, jogadores de grande futuro no clube. Ô Marcelo, foi a primeira vez que você não pôde contar com 2 jogadores devido ao cartão, no caso o Emerson e o William. Sentiu falta desses jogadores devido ao entrosamento que eles têm junto com a equipe? São 2 grandes jogadores que naturalmente fazem falta pelo entrosamento e pela qualidade. Mas nós temos substitutos à altura, isso não nos impediu de fazer uma melhor apresentação. Nós, como eu disse, não tivemos competência ofensiva para decidir, para buscar as soluções, as melhores escolhas para fazer o gol. Um segundo gol, eu já vivi muita situação como essa, como atleta. Um segundo gol mudaria completamente o panorama do jogo e a chance foi criada e não foi concluída.